Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo com notícias do governo federal. Olha só, o governo federal assinou um acordo de combate à má nutrição nas escolas. Mais de 5,5 milhões de reais devem ser destinados neste ano para a alimentação escolar de 40 milhões de estudantes. Comida de verdade, de pequenos produtores rurais para as escolas do país. É o que prevê um acordo assinado por 4 ministérios e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ao mesmo tempo que promove a agricultura familiar, que fornecem produtos para as escolas, os alunos passam a ter uma alimentação mais saudável. Como é que eu quero uma educação de qualidade se a criança e um jovem não se alimentam adequadamente? Então, é fundamental essa questão de garantir a alimentação. O acordo prevê que 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Os itens ofertados devem ser variados e respeitar a cultura, as tradições e os hábitos alimentares de cada região. Para o agricultor familiar, é vantajoso porque já vai produzir sabendo que sua colheita vai ser comercializada. Apenas 12% das compras são feitas da agricultura familiar. Então, há um mascaramento dessa compra que a gente tem que substituir pela compra efetiva da agricultura familiar. Os prefeitos ajudarem os agricultores a ter nota, caso eles não tenham uma nota, de ter uma associação, de ter uma cooperativa, para comprar no mínimo 30%. Oscilamos no Brasil entre o retorno da fome, que tanto é o empenho do governo liderado pelo presidente Lula na superação desse grave problema, como também da obesidade e outros problemas relacionados a uma alimentação inadequada em todas as faixas etárias. Ao mesmo tempo, 28% da população brasileira sofre com desnutrição grave. A desnutrição virou um problema das grandes cidades. A região sudeste, 34% de desnutrição. O Nordeste, 24%. E ainda falando do governo federal, o presidente Lula vai anunciar um decreto que altera o marco legal do saneamento. Mais de 1.000 municípios podem ser beneficiados. O presidente Lula deve apresentar aos governadores um decreto que altera o marco legal do saneamento. As mudanças na legislação aprovada em 2020 podem beneficiar cerca de 1.100 municípios com investimentos federais em obras de saneamento, assim como aumentar a terceirização das atividades. O Ministério das Cidades estima que 120 bilhões de reais devem ser empregados no setor até 2033. A data foi concebida pela legislação para que seja atingida a universalização do acesso à água potável e ao tratamento de esgoto. Grande parte desses investimentos vem da derrubada do limite de 25% para a terceirização da atividade por meio de parcerias público-privadas. Com isso, a estimativa é que as companhias estatais vão poder aumentar suas operações por meio da contratação de serviços privados e atingir metas impostas pelo marco legal. A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento explicou que a ideia do decreto governamental é regularizar a situação das empresas que atuam nos municípios e que hoje estão fora do marco legal por estarem com contratos irregulares. E eu mudo de assunto agora para falar que a Justiça de São Paulo mandou apreender o passaporte e a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, do ex-jogador Marcelinho Carioca. O motivo é uma dívida dele com o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, no valor de R$160 mil. A decisão foi do juiz Vitor Gambassi Pereira. O magistrado afirmou em seu despacho que constatou nas redes sociais de Marcelinho que ele desfruta de um ótimo padrão de vida e está profissionalmente ativo, exercendo inclusive a função de comentarista de futebol. O juiz também concluiu que o ex-atleta está ocultando seu patrimônio da justiça
para não pagar a dívida. Essa dívida foi contraída por Marcelinho Carioca em 2007. O valor inicial era de R$ 1.400. Eu mudo de assunto novamente para falar agora que um mês após a volta da cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis, o preço da gasolina foi o que mais subiu em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os dados são de uma pesquisa realizada pela empresa Sem Parar. O levantamento levou em consideração as informações passadas pelos clientes que abastecem o carro com o sistema Sem Parar. Desde o dia 1º de março, o governo federal retomou a cobrança dos impostos sobre os combustíveis em todo o país. Em São Paulo, o preço médio do litro da gasolina saltou de R$ 4,91 para R$ 5,27. O aumento de 36 centavos equivale a 7,3%. No Rio de Janeiro, a elevação do preço foi ainda maior, 71 centavos. A média do litro passou de R$ 4,82 para R$ 5,54. Isso representa aumento de 14,8% nas bombas. Já o etanol, por ser um combustível mais verde, teve incidência menor de tributos. O preço médio do etanol aditivado em São Paulo, por exemplo, foi de R$ 4,10 para R$ 4,19, um aumento de 9 centavos por litro, o que representa 2,2% de elevação. Após o aumento na bomba, já foi possível notar uma leve tendência de mudança de comportamento dos motoristas na capital paulista na hora de abastecer o carro. Antes da volta dos impostos, 30% dos abastecimentos em veículos flex eram feitos com álcool. Depois de 1º de março, esse índice subiu para 33%. E olha só, a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, se despediu do parlamento com um discurso emocionado. A popular líder progressista, que já havia renunciado ao governo no início do ano, decidiu se afastar da política para se dedicar ao combate voluntário contra o extremismo na internet. Jacinda chocou o país ao renunciar ao cargo em janeiro deste ano, depois de ter sido eleita em 2017 e conquistado um segundo mandato no final de 2020. Eu não consigo determinar o que vai definir meu tempo nesse lugar, mas eu espero ter demonstrado coisas diferentes. Espero ter mostrado que você pode ser ansioso, sensível, doce e colocar seu coração para fora. Você pode ser mãe ou não. Você pode ser ex-mormon ou não. Você pode ser uma pessoa que chora e que abraça. Você pode não apenas estar aqui, mas liderar como eu. Just like me. A ex-primeira-ministra também fez um apelo para a questão ambiental, uma de suas principais bandeiras durante o período em que governou. Climate change is a crisis. It is upon us. A mudança climática é uma crise e ela está bem na nossa frente. Uma das poucas coisas que peço ao me despedir dessa casa é que vocês tirem a mudança climática da política. Take the politics out of climate change. Progressista e carismática, Jacinda foi a primeira-ministra mais jovem da história do mundo ao ser eleita em 2017, quando tinha apenas 37 anos. Com apenas 3 meses no poder, descobriu que estava esperando a filha Nive, que nasceu em junho de 2018. Jacinda conquistou grande popularidade pelo controle da pandemia de Covid-19. A Nova Zelândia chegou a ser considerado o país que melhor combateu o surto. A ex-primeira-ministra também geriu o maior massacre da história neozelandesa, quando o australiano Brenton Tarrant fuzilou em 15 de março de 2019 51 muçulmanos em 2 mesquitas na cidade de Christchurch. Após desfrutar de anos de alta popularidade, Jacinda viu sua desaprovação aumentar, principalmente pela alta inflação no país. Alegando esgotamento, a ex-premier anunciou a renúncia em janeiro de 2023 e deu lugar ao aliado Chris Hipkins. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!